Olá, nós temos a satisfação, a honra, o orgulho de receber hoje no nosso podcast, Dr. Flaviano Galhardo e eu, o jovem secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, Dr. Fernando José da Costa. Dr. Fernando, muito obrigado por comparecer aqui a esse convite da Uniregistral, da Arisp, e conversar um pouco com a gente. Um prazer estar aqui conversando com os senhores, Dr. Flaviano Galhardo, uma honra, professor Naline, sempre secretário. Queria fazer um relato aqui para vocês que nos assistem. O Dr. Naline era muito amigo de meu pai e um dos magistrados mais inteligentes que tivemos a satisfação de conhecer. E quando eu, estudante da Faculdade de Direito, começava as minhas escritas, era para o professor Naline que meu pai enviava os textos para verificar se estava bom, se estava ruim, e vinham com anotações, com correções. Então, estar aqui conversando com Vossa Excelência, para mim é sempre motivo de muita honra, viu, doutor Naline? Um prazer, um prazer. Esteja onde estiver o meu pai, sei que hoje ele está muito feliz. Eu sei. Você lembrar do Paulo José da Costa Júnior emociona, porque o professor Paulo José da Costa Júnior foi um grande líder, não é? Alguém que uniu as arcadas com a Universidade de Roma, não é? E que deixou tantas obras, não é? É um compromisso e é um desafio ser herdeiro de Paulo José da Costa Júnior. E você está correspondendo, Fernando. Desculpa falar, Fernando, que eu vi crescer. Deve, por favor. Vi crescer e hoje é o secretário da Justiça e da Cidadania. Como é que está sendo essa experiência na Secretaria da Justiça? A sua atividade sempre foi a continuidade daquilo que é uma dinastia, né? Seu avô, seu pai, na advocacia mais sensível, né? A mais humana, que é a advocacia criminal. E agora você está no governo. Como é que é isso? Eu sou neto de advogado, filho de advogada, e hoje a minha filha Júlia está cursando a Faculdade de Direito. E diz que vai trabalhar comigo, então vai representar a quarta geração. E de fato nós temos um escritório pequeno, que nós chamamos de escritório boutique, na área de direito penal empresarial, e eu nunca havia trabalhado no poder público e não tinha nem pretensão de trabalhar no poder público, mas por ser advogado e amigo pessoal do então governador João Dória, do hoje governador Rodrigo Garcia, era muito próximo de ambos e já testemunhava ali o trabalho que se iniciava nessa gestão deles à frente do governo do estado de São Paulo. Já vinha acompanhando o João na prefeitura e posteriormente no governo. Em uma das conversas até com o Rodrigo, no sentido de que havia um interesse em mudar o secretário da Justiça, meu querido amigo, o professor Paulo Dimas, colocar uma pessoa talvez com uma outra característica ali à frente da Secretaria da Justiça e da Cidadania, e veio ali um convite informal, e eu ali pensei, eu falei, olha, eu admiro tanto o trabalho de vocês, estou vendo que é um trabalho diferenciado, aí por 2 anos e meio, eu aceitaria o desafio. Ele foi conversar então com o Dória, e a primeira resposta do Dória foi, o Fernando não vai aceitar vir para a vida pública, deixar ali a vida privada, dono da sua agenda, e o Rodrigo disse, não, ele disse que aceita. E de fato aceitei e fiquei, sem dúvida nenhuma, muito feliz com o trabalho. Trabalha-se muito, o senhor sabe disso, trabalha-se muito, trabalha-se todos os dias, a gente inicia 6 da manhã, às vezes um pouco antes, acaba meia-noite, trabalha sábado, muitas vezes domingo, se não trabalha, tem algum evento, ou pelo menos está discutindo temas, estudando pautas, então, mas é um trabalho muito prazeroso, principalmente à frente de uma secretaria que tem tudo a ver com a minha profissão, né? Então a gente fala de direito, a gente fala de justiça, a gente fala de cidadania, a gente fala de direitos humanos, a gente fala de direito à igualdade, a gente fala de combate a todos os tipos de discriminação, e a gente tem lá vários programas interessantíssimos, que, para ser bem sincero, muitos eu conhecia de forma muito superficial. Você tem o CRAVE, o Centro de Referência e Apoio a Vítimas de acidentes. Qualquer tipo de acidente. Aqueles acidentes aéreos que nós tivemos aqui em São Paulo,
acidentes de desmoronamento que a gente tem nos períodos de chuva, acidentes de carro, violência doméstica. Então, nesses acidentes, o CRAV é aquela equipe que chega no local do acidente e que vai atender ali as famílias das vítimas fatais, as vítimas lesionadas, que vai explicar para a família o que aconteceu, que vai dar notícia ruim, que vai fazer acompanhar o reconhecimento, liberação dos corpos, orientação jurídica dos direitos que essas pessoas têm, acompanhamento psicossocial, né? Aquela tragédia que aconteceu na escola Raul Brasil, né? Nós cuidamos e fizemos um trabalho de orientação psicossocial por vários meses, com alunos, com professores, com familiares. Então, é um trabalho muito bem feito. Você tem o NETP, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Falei, puxa, a Secretaria tem esse programa que é o grande articulador, junto com a polícia, com o Ministério Público, com o consulado, né, com o SIC que nós temos, o Centro de Integração da Cidadania, tem um SIC do imigrante. Então o NETP participa de operações porque, diferentemente do tráfico de drogas e de armas, que você tem como objeto do crime um bem material, no tráfico de pessoas é o próprio ser humano o objeto do crime. Então ele ali é vítima de uma mentira, de uma ilusão, de uma vida melhor, de uma oportunidade melhor. Normalmente são pessoas vulneráveis, de regiões aqui do Brasil ou muitas vezes do exterior, né, de países onde ele não tem uma perspectiva de vida melhor, acredita, vem, acaba sendo vítima do tráfico de pessoas e posteriormente do crime subsequente, que normalmente mulheres você tem a exploração sexual, homens e mulheres a exploração laboral, o trabalho escravo, você tem o tráfico de órgãos e você tem a adoção ilegal, doutora Aline. Então, assim, é um trabalho muito, muito importante que a gente vem fazendo lá. O SIC, que é o Centro de Integração da Cidadania, são 18 unidades. Ele atende uma média de 150 mil pessoas por mês. E, diferentemente do Poupa Tempo, as pessoas conhecem muito o Poupa Tempo, que é aquele programa interessante que produz documentos de forma célere. O SIC faz a mesma coisa, ele também produz os documentos, mas ele tem um trabalho social que o Poupa Tempo não tem. Orientação jurídica. Então tem lá o Conselho Tutelar. É ele que faz as grandes mediações, as grandes resoluções de conflitos familiares, principalmente muitas vezes aquela situação de ter que retirar a criança de uma família porque tem risco à sua integridade física, risco à sua vida. Então é um trabalho importante. Você tem lá a Defensoria Pública. Um dia eu, acompanhando um trabalho no SIC, participei de uma conversa de uma mãe que tinha uma filha com esclerose múltipla, pequena ainda, e que fazia serviço de limpeza, ganhava lá um salário mínimo e gastava 80%, 90% do salário com um medicamento e o tratamento da filha. E ela simplesmente desconhecia que é obrigação do Estado pagar o tratamento médico da filha. Então, estava ali a defensora pública, já preparando uma ação, orientando a mãe. Então ela vivia praticamente de doações. Quem dava comida, quem pagava aluguel, alguém pagava a luz. Há anos. Ia continuar a vida inteira. Então essa orientação jurídica, o SIC faz. Você tem convênio com a OAB, então você tem mutirão também com os advogados. Você tem trabalhos sociais. Você tem, por exemplo, o SIC do imigrante. O SIC do imigrante, ele muito atende refugiado. o também, refugiado, o imigrante. Então ele divide em 3 etapas. A primeira etapa, o acolhimento, e aí aonde a pessoa vai ficar. A segunda, a regularização. E a terceira, a capacitação e inclusão social. Você tem curso de português, curso de costura, curso de carpintagem, curso de matemática. O trabalho que você faz no Estado, o doutor Nalini, que foi secretário, sabe bem do que eu estou dizendo, é muito importante. E o que eu venho fazendo até é muito o trabalho de divulgação desse trabalho. Então, claro que a pandemia ela trouxe aí uma transformação do mundo mais digital, né? Então a gente criou aplicativos, hoje a gente consegue fazer esses cursos de forma híbrida, então não só mais o presencial, como também a distância. Então você aumentou o leque, né, de pessoas que podem receber o serviço do Estado gratuitamente e cá entre nós, a grande parte da população desconhece. Sim.
Eu tenho aqui mais 20 serviços, porque senão a gente fica aqui até a noite falando. É um serviço de comunicação, né? É comunicação. E a reputação do governo do estado só vai se elevar quando a população conhecer tudo isso, né? E a Secretaria da Justiça, que antigamente tinha funções muito restritas, hoje é um repositório de muitos institutos, entidades, e houve um agrupamento ali, né? Você sente que é um universo, não é? É um universo. Por exemplo, eu imaginava quando eu entrei, Secretaria da Justiça, então que a gente ia ter aquele relacionamento institucional com o poder público, principalmente as autoridades ligadas ao mundo jurídico, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Procuradoria do Estado. E, na verdade, isso se faz. Mas isso é o que a gente faz ali assim, o que se faz de menos. Sim. Porque o que se faz de mais na secretaria é cidadania. É cidadania na veia. É direitos humanos. Exemplificando, a pauta igualdade de gêneros, a pauta defesa dos direitos da mulher é uma pauta muito forte na secretaria. Em 2003, foi criada a legislação estadual que pune administrativamente quem pratica discriminação à mulher. Essa discriminação precisava do decreto regulamentando, ou seja, sem o decreto do governador regulamentando, ela não poderia ser aplicada. E não havia sido aplicada até então. Então, nós, esse ano, fizemos o decreto. Então, a partir de agora, no estado de São Paulo, qualquer pessoa física ou jurídica que discriminar a mulher vai ser punido com pena que pode chegar até cerca de R$16 mil. Primeiro processo aberto, inclusive tem um convênio com o Tribunal de Justiça para se tentar inicialmente uma mediação entre as partes e não se alcançando, se abre o processo administrativo, respeitando o contraditório, ampla defesa, e no final chega a ser uma decisão. Foi esse processo desse procurador que agrediu aquela procuradora-geral em registro, doutor Flaviano, então foi o primeiro processo, porque acabamos de tornar vigente essa legislação. Então nós temos também a legislação que pune administrativamente a LGBTfobia, o racismo, a intolerância religiosa. Nós temos o Fórum Interreligioso, que tem 100 entidades, e as matrizes africanas são muito preconceituadas. Então são muitos os processos abertos. Então a gente fica divulgando também a legislação, porque as pessoas falam, violência doméstica é crime. É crime. Violência doméstica é ilícito civil. É ilícito civil se a vítima propor uma ação civil indenizatória. Mas também é infração administrativa. Agora, a infração administrativa que não precisa do aceite da vítima para que o processo seja aberto. E é uma finalidade de punição educativa. É pedagógica, né? É pedagógica, né, doutor? Porque as pessoas vão aprendendo. Vão aprendendo. Secretário, Fala, Flaviano. Não, só agradecer a presença do senhor aqui na Arispe, no nosso podcast. E eu, quando assumi a presidência aqui da Arispe, o primeiro evento que eu fui convidado foi pela Secretaria de Justiça para participar de uma cerimônia de entrega de títulos. Opa! Né? A gente está falando de cidadania, né? É isso aí. E assim, foi a primeira ocasião que eu participei e foi emocionante, doutor Naline, porque as pessoas saindo com um título de propriedade, eu já estava na posse daquela casa, daquele imóvel. Isso é cidadania. Cidadania na veia, né? Como é que o senhor enxerga essa agenda, né, da regularização fundiária, né? O papel da Secretaria de Justiça, o papel ao lado da Secretaria de Habitação, como é que tem sido isso? Só lembrando que o secretário Flávio também já esteve aqui conosco. No estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, nós já tivemos, a gente tem esse contador, já fizemos a entrega fizemos a regularização de mais de 340 mil títulos. Não temos uma estimativa do que falta, né? Estima-se que é algo em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de títulos a serem regularizados. Como é que o senhor enxerga essa agenda pelo lado da Secretaria de Justiça? Bom, eu chegando na pasta, eu fui entender que além da Secretaria, nós tínhamos 4 autarquias vinculadas. A Fundação Casa, que cuida dos menores de 18 anos, dos inimputáveis que praticam ato infracional. Nós temos 5 mil jovens e
10 mil servidores. A Secretaria de Justiça tem 200 servidores, então para vocês entenderem a diferença. Eu fui saber que nós temos o IMESC, o Instituto de Medicina e Criminologia, que faz as perícias. São cerca de 5 mil perícias por mês. O Instituto existe há mais de 50 anos e auxilia muito o Poder Judiciário, do qual eu sou o superintendente, e da Fundação Casa eu sou o presidente. Nós temos o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, que também faz um trabalho de fiscalização, principalmente na volumetria de produtos e de aparelhos, exemplificando balanças, aparelho de pressão, bafômetro, as bombas de combustível. O governador criou uma força-tarefa combustível limpo, que eu sou o coordenador, que tem um trabalho do IPEM, do PROCON e da Segurança Pública através da Polícia Civil, para poder verificar a fraude no combustível, fraude na quantidade, na qualidade. Enfim, você tem o PROCON, que também tem lá um superintendente, que faz a defesa do consumidor. E deixei por último, para responder a sua pergunta, o ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que faz esse importante trabalho com o pequeno, o médio e o grande agricultor. Esse trabalho de política pública agrária, fundiária, que eu passei a entender de forma um pouco melhor a partir de agora. E que vi que ele faz esse trabalho de orientação, esse trabalho de apoio. Então eu estive nesses locais, eu estive com os quilombolas, então você tem ali os engenheiros, você tem os agrônomos, você tem a orientação jurídica que fala para o agricultor, principalmente o pequeno e o médio, o que, como e quando ele tem que plantar, para quem ele tem que vender, como ele tem que vender. E dentro desse trabalho de política pública fundiária, você tem a regularização fundiária, né? Tanto no campo como na cidade. E de forma bem simples, o que significa isso? São pessoas que residem de forma ainda não regulamentada, ou seja, são proprietários de fato, mas não são proprietários de direito. Então existe uma insegurança jurídica e que, para se tornarem proprietários de direito, tem que contratar um advogado e entrar com uma ação judicial e conseguir comprovar o uso capião. Ou política pública de trabalho, e aí é um trabalho em parceria do governo do estado com os municípios e com os cartórios de registro de imóveis. Então é um trabalho de análise se aquela região é propensa a essa regularização, um trabalho de georreferência, de mapeamento, de localização de cada imóvel, né? E depois de regulamentação, de titulação. E aí eu participo das entregas. Ontem, no programa Governo na Área, nós estávamos em Itapeva. Então ontem nós entregamos ali para Itapeva, eu entreguei até para um senhor que tinha esclerose múltipla, a emoção dele, a emoção da esposa em ser ali de direito proprietário daquela casa. Era uma regularização fundiária urbana. É uma emoção, doutor Naline, assim, indescritível. Então esse é um trabalho que a gente faz, é um trabalho importante. Nós temos o número de que o ITESP já fez nos últimos anos, cerca de 45 mil regularizações. Nós temos cerca de 100 convênios e esses 100 convênios estimam mais 75 mil regularizações fundiárias. Nós fizemos nessa gestão aproximadamente 10 a 11 mil regularizações fundiárias. O programa era se chegar a 20 mil nesses 3 anos, mas infelizmente em razão da pandemia, principalmente a regularização fundiária rural, ela ficou muito prejudicada no momento em que saiu aquele decreto, tanto aquela legislação, tanto federal depois como estadual, de que os servidores tinham que fazer home office, né? O trabalho em casa. Então aquele trabalho de campo, de convencer o pequeno agricultor. Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Tem um segundo trabalho que nós fizemos também. No começo eu comecei a receber muitas visitas dos assentados. Nós temos no estado de São Paulo 140 assentamentos, que são os pequenos produtores, né? Que residem ali no local, que produzem, que criam a sua família naquele local de cultivo, naquela pequena propriedade rural, que são 133 famílias, que representam aproximadamente 40 mil pessoas no estado de São Paulo. E eles receberam várias titulações de uso, titulações sucessórias, mas o grande pleito sempre foi ser proprietário daquela terra. Então foi esse
um grande trabalho que o governo ainda, liderado pelo nosso governador João Dória e pelo, na época, vice-governador Rodrigo Garcia, propôs na Assembleia Legislativa e foi aprovado. Então, hoje, os assentados no estado de São Paulo podem ser proprietários das suas terras. Então, é recente, foi aprovado agora em alguns meses. Então, existem alguns requisitos, eles serem ali, estarem ali na terra produzindo, estarem há pelo menos 10 anos, pagarem o valor da nua propriedade, que é um valor menor do que o imóvel, porque não conta as benfeitorias de 10%, é um valor simbólico, isso não chega a R$2.000, e podem pagar isso parcelado em até 10 anos. É aquela ideia de pagar para valorizar. Pagar para valorizar, pra não ser de mas graça, é um dinheiro que volta para o agricultor, para o pequeno claro. agricultor também. E não podem vender nos próximos 10 anos, mas hoje ele pode ser proprietário dessa terra que ele vem cultivando, produzindo, ganhando seu dinheiro, ajudando a economia e o agro principalmente, e criando a sua família. Então era um pleito. E estamos trabalhando, já foi enviado para a Assembleia um projeto do Vale do Paraíba, que é um problema sério que existe lá do grande agricultor, que são acima de 15 módulos rurais. É uma briga judicial, alguns casos ali são, acho que 98 propriedades, grandes propriedades. Você tem ali processos com mais de 50 anos. Justiça. E vai, e volta, e continua. Então, assim, esse projeto de legislação, a gente tentou colocar nesse pequeno projeto do pequeno agricultor, e alguns partidos, principalmente os partidos de esquerda na Assembleia, entenderam que não era para misturar o pequeno com o grande. Vamos resolver a questão do pequeno, depois resolvemos a do grande. E aí, para não atrapalhar, tudo bem, retiramos e ficou o pequeno e regularizou. Então, uma página virada. Então, esse é o último grande dilema de política pública agrária, de conflito judicial que nós temos, está relacionado a esse caso. Esperamos agora que isso se torne legislação, porque para o governo não é nem interessante você receber eventualmente amanhã aquela terra. Nós estamos falando de um fazendeiro que eventualmente se comprou a terra, comprou mal há 50 anos atrás, ele está nessa terra, ele já está na terceira geração, ele está produzindo. Vários usucapiões. O Estado vai querer uma terra dessa e pagar ainda? Não tem o menor sentido. Dá para esse produtor rural, ele paga um valor, aí sim ele paga um valor menor, mas um valor aí varia dependendo do momento que está a ação. Ele desiste ali da ação, faz um acordo, o Estado também para de gastar com a ação, para o processo judicial, faz o acordo, recebe valor, dá terra para ele, vai investir na terra, vai produzir, vai gerar mais emprego, vai gerar mais produção alimentar. Então é um governo que faz, é um governo que resolve as pendências. Estava conversando até antes desse podcast com o doutor Nalini, com o doutor Flaviano, a respeito de que nós tínhamos no estado de São Paulo, no início da gestão, 200 grandes obras paradas, muitas obras de metrô, e hoje nós temos uma obra do Rodoanel, porque abriu-se 2 licitações, foi deserto, e agora estão vendo uma outra forma de continuar essa obra, mas hoje o estado de São Paulo tem 8.000 obras em andamento. As 200 grandes obras, você tem 199 andando. Então é um estado que fez a lição de casa, né, sob a liderança do então João Dória e sob a liderança do Rodrigo Garcia, que sempre foi um vice atuante, um vice-governador. Nós tivemos a sorte de termos 2 governadores ali atuantes. O Dória chamava e chama o Rodrigo de o COO do governo do estado de São Paulo, porque não é o vice do Dória, né? O Rodrigo foi secretário de governo, secretário de habitação, foi secretário do UAL. Tem 20 anos de vida pública. 28 anos de vida pública. 28. Foi secretário do Serra, secretário de 4 governadores, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, líder de governo, quer dizer, homem experiente do Poder Executivo, experiente do Poder Legislativo, veio do interior, já morou na capital, então conhece a capital, conhece o interior, muito preparado.
Então é fácil você trabalhar num governo que as coisas funcionam, que fez a reforma tributária, reforma administrativa, privatizou, enxugou, fez PPP, parceria público-privada. Então você tem dinheiro, enxuga a máquina. Por exemplo, vamos falar da Fundação Casa. Nós fizemos uma transformação na Fundação Casa. A antiga FEBEM, que tinha rebeliões, que tinha problemas, o Dr. Nalini, que foi presidente do TACRIM, que foi do Tribunal de Justiça, sabe ali dos problemas corriqueiros. Nós tínhamos rebeliões semanais que aconteciam ali na Fundação Casa. Nós não tivemos rebelião ano passado. Tivemos uma pequena no ano retrasado. Diminuímos os grandes centros, fizemos pequenos centros. Hoje nós temos um número menor de jovens, nós suspendemos a atividade de 30 centros, fizemos 2 programas de demissão incentivados, saímos então de 11.500 servidores para 10.000 servidores, enxugamos a máquina em 150 milhões de reais por ano. Para quê? Para investir com qualidade na Fundação Casa. Estamos reformando até agosto, doutor Nalini, todos os 116 centros. Reforma elétrica, hidráulica, centros tinham problema de iluminação, problema de entupimento, de esgoto, de pintura. Quer dizer, os jovens ali residiam com total desrespeito à dignidade humana. Então, hoje, reformando as quadras, colocando pista de skate, televisão, era uma televisão desse tamanho, de 14 polegadas, ali que pegava 3, 4 canais, colocamos televisão grande, 55 polegadas com internet. Então, eles conseguem assistir vídeos, seriados, exercícios da Secretaria da Educação, que tem convênios. Professores falam que maravilha o que a Fundação Casa fez. Compramos 3.300 tablets. Os jovens têm tablet, têm inclusão digital, capacitação pós-medida. Eles estão participando de concursos. E saindo ETEC, bem. FATEC, votação. É uma eu vejo jovens, doutor Flaviano, eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso, dizendo que não querem sair da Fundação Casa. Que a vida deles, né, na residência é pior do que na Fundação Casa. Que ali eles têm conforto, eles são tratados com respeito. A alimentação, quer dizer, é uma coisa... Investimento, nós temos hoje uma ocupação de 80%. Os centros têm 20 jovens, 30 jovens. Ou seja, nós temos 4.500 jovens, 4.700 jovens para 10.000 servidores. São 2 servidores para cada jovem. É uma transformação na Fundação. Então, responsabilidade com o dinheiro público e gestão na veia. Então, o pessoal falou até, quando eu entrei no governo, falou, olha, o senhor vai ser secretário da Justiça, o senhor pode aceitar esse ônus de ser presidente da Fundação Casa ou não? Mas ali é um barril de pólvora. Eu falei, puxa, quem vem da área criminal, né, quem é professor de direito penal, processo penal, filho do Paulo Zé da Costa, mais de 65 livros publicados, ser presidente da Fundação Casa é uma honra para nós, é uma experiência de vida, um desafio. Então eu falei, mas eu aceito com enorme prazer. Do IMESC eu aceitei dizendo, olha, em algum momento vocês têm que botar algum superintendente, porque eu não sou médico, não entendo de medicina, mas estamos ali fazendo até um bom trabalho. Claro, tem excelentes servidores. Eu queria até fazer aqui um parênteses, um elogio aos servidores que trabalham nessas autarquias vinculadas, aos servidores da Secretaria da Justiça. Doutor Nalini, o senhor que vem da vida pública sabe disso, por exemplo, são servidores de 20, 30 anos de casa, são apaixonados pelo que fazem, recebem a gente de braços abertos, né? Nós entramos numa secretaria, você entra numa sala, você nunca entrou na vida, com uma secretária que de repente, eu tenho a Simone, a famosa Simone, que era secretária do meu pai, está no escritório conosco há 40 anos, 35 anos pelo menos. De repente, uma secretária nova, Cida, que já foi secretária de 5, 6 secretários. Falei, bom, essa é boa, porque essa sabe o que eu vou ter que fazer. E dizendo, secretário, o senhor tem isso, a tua agenda é essa, o senhor vai para esse compromisso. Uma vida totalmente diferente. Você consegue aprender, você consegue seguir um trabalho por causa desses servidores. Sabe, né? Secretário, eu estive esses dias com um professor da FER, da USP, que é especialista em contabilidade pública. E ele tem um trabalho muito interessante que eu acho que Vossa Excelência poderia até se interessar. Ele faz uma avaliação do que significa o trabalho do funcionário público, para reabilitar, para mostrar para a população
que é falsa essa ideia de que o funcionário público, todo ele é improdutivo, é negligente, é desalentado, é contra o patrão, que na verdade é o povo, né? O governo é mandatário do povo, né? O povo é o mandante. Então, eu acho que Vossa Excelência gostaria de conversar e ver essa avaliação, porque todas as reformas que Vossa Excelência está promovendo aí nos órgãos que lhes são subalternos, são subordinados, pode mostrar, inclusive, fazer com que o funcionalismo fique mais animado ainda. Sim, que há uma avaliação positiva do trabalho do funcionário público. Eu gostaria, doutor Nalini, gostaria de conhecê-lo e de fato fazer esse trabalho de valorização aos servidores. Eu sempre admirei, até na advocacia a gente acaba trabalhando, o nosso dia a dia é com o mundo jurídico, que tem ali, né, o servidor público, tanto do Poder Judiciário, como do Ministério Público, como da polícia ali, no nosso dia a dia. Então, a gente está acostumado a lidar com o servidor público, mas não sempre de fora, né, para dentro. Agora eu estou de dentro para fora. Então, de fato, é um trabalho interessante e é valoroso, é bonito. Secretário, e o que Vossa Excelência acha dessa solução do Constituinte em 88, que transformou os cartórios em delegações extrajudiciais, onde a inspiração é a iniciativa privada, então eles têm que ser eficientes, não é? Porque é a exigência da sociedade, do mercado, e o Estado não coloca um centavo nessa atuação que resulta do empenho do próprio delegatário, né? Você sentiu alguma diferença aí nesse relacionamento com os antigos cartórios, hoje delegações extrajudiciais? Eu acho que foi um projeto positivo. Daqui o doutor Flaviano, que vai me ajudar a responder esse questionamento, conhece a fundo esse tema, mas eu acho positivo. Eu acho que tudo que está relacionado ao Estado não ter que investir, tudo que traz celeridade, tudo que traz transparência, tudo que melhora o serviço prestado à população, ele tem que ser aplicado, tem que ser incentivado, tem que ser transmitido à população, né? É por isso que o nome diz, né? Servidor público, né? Nós temos que servir ao público, servir à população. Então acho positivo. O Flaviano trabalhou aí na edição de uma lei que foi sancionada agora, né? A Lei 14.382, é a conversão da medida provisória 1085, e vai melhorar bastante a eficiência do setor, não é, doutor Flaviano? Eu ia tocar nesse ponto, porque não só no serviço, né, na eficiência, na presteza, né, da prestação do serviço, mas também eu queria tocar num ponto que é uma agenda que é bastante cara para o senhor, que é a agenda do combate ao crime de lavagem de dinheiro, combate à criminalidade, crime de corrupção, que os registros públicos têm contribuído com essa agenda, né? Então hoje, não sei se o senhor sabe, o registro de imóveis depois dos bancos, é um dos maiores informantes do COAF, de operações suspeitas. Existe um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é o provimento 88, em que tem lá situações objetivas em que, no momento em que o registro de imóvel faz o registro, já encaminha diretamente para o COAF. E fora as situações subjetivas também. E a Arisp, secretário, foi pioneira no desenvolvimento de uma ferramenta que hoje está implantada em âmbito nacional pelo Operador Nacional do Registro, que é o chamado ofício eletrônico. O que é o ofício eletrônico? O ofício eletrônico é a possibilidade do poder público, Poder Judiciário, Ministério Público, procuradorias de fazenda, poder fazer levantamentos patrimoniais, ou seja, procuradorias de justiça, né? Fazer levantamentos a partir do lançamento lá do número do CPF ou da identificação da pessoa, o sistema consegue apontar aonde aquele documento, onde aquele nome circulou em cada um dos 3.500 registros de imóveis do Brasil. Então, essa agenda de combate ao crime de lavagem de dinheiro, que é uma agenda
complicada né, de se dar passos, né, mas estamos caminhando para isso. Aqui na Secretaria de Justiça, existe alguma agenda dessa natureza, de combate à corrupção, né? Nós sabemos que tem a Controladoria Geral, né? Como é que a Secretaria tem trabalhado essa agenda? Eu queria ouvir o senhor um pouquinho sobre isso. Aqui no estado de São Paulo é um pouco diferente até de outros estados e do próprio governo federal, né? No governo federal você tem o Ministério da Justiça, que ali ele cuida de tudo, ele cuida da pasta da Justiça, da pasta da Segurança Pública, que trata dos crimes, e da pasta do sistema prisional. Alguns estados, isso fica dividido em uma, às vezes em duas pastas, e o estado de São Paulo, pelo tamanho, dividiu em três. Então nós temos a SAP, que cuida da administração penitenciária, a da Justiça, que cuida ali dos direitos humanos, e a da Segurança Pública, que cuida desses temas, principalmente do combate à criminalidade. Então isso não está diretamente ligado à minha pasta. Mas por ser advogado criminalista, esse é um tema que muito me interessa. Até por isso que o governador acabou nessa força-tarefa Combustível Limpo, que trata aí da defesa do consumidor e da fraude, né, praticada no comércio de combustível, e dentre elas também a lavagem de capitais, o crime de lavagem de capitais. Ele me nomeou coordenador ali dessa força-tarefa até por causa desse tema. E sem dúvida nenhuma, é muito importante essa legislação e é muito importante esse controle. E por quê? Porque nós sabemos que enquanto ontem, mas ontem num período bem remoto, o bandido guardava dinheiro no colchão, ele guardava o dinheiro em espécie, hoje isso está cada vez mais difícil. Então a lavagem, ela acaba sendo feita através de movimentações financeiras, que é o trabalho que as instituições financeiras fazem, e através da aquisição de bens imóveis, principalmente de imóveis mesmo, né? De carros, de laranjas, etc. Então, quando você tem o mapeamento, quando você tem a informação rápida, sem dúvida nenhuma você auxilia e muito as autoridades públicas a verificar quem são os proprietários, a origem dos proprietários, se eles têm condições de ter aqueles imóveis, né, para se iniciar investigações, se iniciar bloqueio daqueles bens, devolução daqueles valores ao erário público e, consequentemente, você inibir, né, a prática do crime antecedente, que é por isso que a gente tem, exemplificando, um crime de receptação. O que é o crime de receptação? Aquela pessoa que compra, que adquire um bem oriundo de outro crime. Então você pune para a pessoa não estimular, para a sociedade não estimular o bandido a roubar um relógio, você pune aquele que compra o relógio roubado. Mais ou menos é isso que acontece. No momento que você ataca e você vai fechando o cerco, né, você vai, de uma certa forma, desestimulando o bandido a roubar, porque ele rouba. Mas aí ele tem lá um dinheiro. E aí o que ele faz com esse dinheiro? Ele tem lá no banco, ele tem o risco do banco apreender esse dinheiro, do banco iniciar uma investigação, porque ele não tem origem lícita daquele dinheiro, aí ele tenta comprar bens imóveis para lavar, e aí ele acha que ele está garantido. Então, esse tipo de trabalho é, sem dúvida, muito importante para o combate aos crimes econômicos. Vem em ótima hora. Secretário, Vossa Excelência, com a experiência na advocacia criminal, que vem aí de 3 gerações, o que acha dessa revolução, da 4ª Revolução Industrial, né, que dizem que hoje há uma tendência a uma redução daquela criminalidade tradicional, porque é muito mais fácil fazer um sequestro de informações, né, que já tem acontecido, né, e a criminalidade organizada, que é muito organizada e é sofisticada, está percebendo que é muito mais fácil se apropriar dessas informações, desses bens intangíveis, do que se arriscar a um confronto em que ele pode até armado, ele pode até perder a vida. A advocacia criminal está preparada para isso, para esse mundo cibernético, para a criminalidade cibernética? Eu acredito... Bom, vamos responder em 2 etapas, doutor Nalina. A primeira, a advocacia criminal.
A advocacia criminal, eu acredito que parte dos profissionais sim e parte dos profissionais não. Eu posso dizer que eu venho me preparando para essa nova mudança. Inclusive, alguns anos atrás, quando eu defendi o doutorado na São Francisco, estamos falando aí de mais de 10 anos, a minha tese foi locus delicti nos crimes informáticos. Então, eu já tinha uma visão de crimes informáticos e uma visão de que o mundo iria mudar com relação a esse tema. E é de fato o que vem acontecendo. Então, acho que principalmente os profissionais, talvez mais novos, né, mais interessados no mundo cibernético, vêm estudando esse tema. Mas agora falando como servidor público e falando, sem dúvida nenhuma, aqui em defesa do combate à criminalidade, é muito importante que o poder público ele se reinvente e vem fazendo isso, investindo em tecnologia, investindo em capacitação, investindo em novas plataformas e recursos para poder mapear esses tipos de passo a passo digital, em movimentações financeiras, em compra de bens, de carros, de barcos, de helicópteros, de imóveis, de transferências financeiras. Então, por exemplo, no caso aqui da pandemia, quer dizer, na pandemia se veio aí uma mudança financeira com a criação do Pix, que é uma forma muito fácil de se transferir dinheiro dentro do sistema bancário. Não dá para você proibir um sistema desse, porque você, de uma certa forma, estimula a prática da criminalidade, do crime de roubo do celular para possibilidade de transferência do Pix. É mais ou menos você pedir para as pessoas não saírem de casa, porque se saírem pode ser vítima de homicídio. Então, assim, você tem que punir o homicídio, mas não proibir a pessoa de sair, como não proibir a pessoa de ter o Pix. É uma opção. Se a pessoa não quiser, ela não tem. Mas é claro que o Estado tem que estar atento a isso. Então, o que antigamente o bandido ele sequestrava a pessoa com um risco muito maior de ser pego, né, da pessoa fugir, da pessoa reagir, né, e aí ele tinha que ir num caixa eletrônico com a pessoa e pegar a senha da pessoa e fazer aquela transferência. Hoje não, hoje ele pega o celular da pessoa e com o celular ele faz ali misérias. Então, é o sistema financeiro que tem que criar mecanismos de proteção mais rápidos. E é claro, é a polícia que tem que investir mais nesse tipo de busca, trabalho de inteligência. Então, ir atrás das quadrilhas de Pix, o Estado, você tem vários programas, você tem o Detecta, que tem as câmeras que estão interligadas entre a polícia e os municípios. Você precisa investir mais em câmeras, prefeituras precisam ter mais esse sistema, que identifica placas de carros roubados. Então, assim, é investir em tecnologia. Eu conversei há alguns dias com o André Arruda, da Prodesp, e ele me disse que em 2021 houve 600 milhões de ataques contra o sistema do e-governo, né? E nenhum deles bem sucedido. Então, é um bom sinal. Né? Agora, o investimento nisso vai ter de ser cada vez maior, né? O investimento é muito grande. O próprio Tribunal de Justiça, né? O próprio Tribunal Regional, o próprio Poder Judiciário, que acabam sendo vítimas desses ataques de hackers, mas na verdade de trackers. O TRF da terceira região, assim que a Marisa assumiu, houve uma paralisação do sistema. Teve uma paralisação por um período. Então, é conviver com o novo mundo digital. Mas o que antigamente talvez não se desse tanta atenção a isso, né? Hoje eu acho muito importante. Hoje, quando se fala de investimento em TI, investimento em tecnologia, em informação, ele passa a ser talvez um dos temas mais importantes dentro de uma empresa pública, dentro de uma empresa privada, né? Não, vamos investir em serviço, em qualidade, em capacitação. Não, vamos investir também em tecnologia, em proteção de dados, né? Eu acho que talvez fazer a gente precisa reformar algumas legislações, né? Sim. Então, assim, a gente tem um Código Penal de 1940, existe um projeto aí de lei, e acho que é um tema interessante, esse projeto que criminalizaria o chamado passante, que é a pessoa que cede a conta bancária
para aquele que vai fazer a transferência do Pix, que também é um laranja, e aí daquilo ali ele saca, ele recebe o dinheiro. Então, assim, há um projeto de lei para criminalizar, que esse não está criminalizado. Então, assim, você tem aquilo e tem que aumentar algumas penas. Eu vejo a questão das saidinhas, que eu acho que tem que permanecer. Eu acho que a gente tem que ter uma progressão prisional, tem que ter um preparo. A finalidade da pena ela é também ressocializativa, mas você tem que talvez diminuir o prazo do período. Você não pode ter um crime comum a progressão com 1/6 de pena. 1/6 de pena é menos de 20% de uma pena. Então, quer dizer, então a pena não é de 10 anos, então a pena é de menos de 2 anos. Então, assim, isso não precisa ter 5 saidinhas. Eu acho que precisa na sua dar uma pena, que é o que acontece como um pouco. como advogado criminal, né? Que vai voltar a ser, espera um dia, porque eu a também. advocacia sente falta de você. Né? E eu dela. Mas a justiça não prende demais. Nós não temos, assim, hoje o Estado de São Paulo é o maior detentor do sacrifício da liberdade, né? Será que aquele pequeno usuário de droga que, para poder sustentar seu vício, vai comerciar uma pequena quantidade e é logo carimbado como traficante, será que ele não é ruim que ele ingresse no sistema carcerário? Porque é um lugar que precisa existir, porque há pessoas que não podem sair, mas o melhor seria que não se entrasse, né? Porque ali dentro... Olha que interessante, o senhor magistrado, e o senhor sempre foi um magistrado garantista, defensor dos direitos humanos, e eu aqui, como advogado criminalista, sendo mais severo que o próprio magistrado. A resposta, doutor Alílio, é sim e não. E eu vou explicar o porquê. O Estado de São Paulo, a legislação, sim, prende mais do que deveria. Então, quando a gente fala de reavaliação das penas, e aí talvez da aplicação de penas alternativas para determinados tipos de crime. Eu acho que principalmente os crimes econômicos, você pegar um grande estelionatário e colocar ele num sistema prisional, ou talvez financeira, daí ou castigo, talvez, né? Ele entra graduado, a gente fala isso, ele entra graduado em estelionato e sai pós-graduado em lesão corporal, em facção criminosa, em organização criminosa, associação criminosa. A gente precisa rever isso. Mas, em contrapartida, determinados tipos de crime, a lei tem que ser mais severa. Porque aí você pega os países desenvolvidos e quando você fala muito, por que isso funciona nos Estados Unidos? Porque ali se tem medo da legislação. E a gente verifica aqui, eu vou dar exemplo dos combustíveis. Nós temos, segundo dados da Faculdade Getúlio Vargas, um desvio e uma sonegação por ano no mercado de combustível de 15 bilhões de reais. Isso vai com fraude já na compra do combustível, que eles não compram o etanol, eles compram o metanol, que tem outra finalidade, e transformam ele em combustível, então eles já sonegam o imposto. Aí eles compram, ou eles mesmos, roubam combustível dos dutos e de caminhões-tanques. E revendem. E aí esse combustível não tem procedencialista, então ali ele pratica receptação, ele pratica crime contra a ordem tributária, ele pratica crime contra a relação de consumo, e aí ele frauda a quantidade e qualidade do combustível. E aí você pega uma pessoa que furta o combustível e que vende, ele vende, vamos colocar aí o preço médio no estado de São Paulo, uma gasolina comum, R$7. E aí ele frauda mais a quantidade, ainda batiza essa gasolina, então esse lucro dele vai para R$10 o litro. E ele vende uma média num posto comum 50 mil litros por dia. Então você pega 50 mil vezes 10, você está falando de R$500 mil para quem está sonegando todo imposto de renda, imposto tributário, você está ali lucrando na veia R$500 mil por dia. Num posto. Isso dão 5 milhões de reais em 10 dias, e isso dão 15 milhões de reais num mês. E aí você fala, qual é a pena do crime 2 a 5 anos? Que o senhor sabe que vai para a pena alternativa. Então, assim, para esses tipos de situação, algo precisa ser feito.
algo precisa ser feito. Então precisa ser feito talvez uma melhor fiscalização, uma melhor monitoramento na questão fiscal, na questão de apuração, de inteligência e mudar determinados tipos de punição. Para que eles, de fato... Então, para ele compensa mais praticar esse tipo de crime do que praticar o tráfico. Porque o tráfico, e aí a gente chega nessa questão. O pequeno, o amigo que dá para o outro amigo uma droga, não pode ter a mesma pena do grande traficante que ganha e que revende. E tem. Houve o avanço da desprisionalização do usuário. Então, quer dizer, é o que eu falo, é crime? É crime. O Brasil não legalizou o uso de determinadas drogas. Mas não põe mais na cadeia. Não tem sentido colocar na cadeia um usuário, um dependente químico. Ele, de fato, precisa de tratamento, ele não precisa de punição. Então, eu acho que precisa reencaixar. Nós estamos falando de legislações antigas, né? Nós estamos falando da década de 40, 41, meu Deus do céu. Precisa parar, precisa ter um novo aí ministro da Justiça, numa nova gestão, comprometido com isso, que coloque todo mundo para debater, que coloque a sociedade para debater nesse tema, que coloque os médicos, que coloque as organizações não governamentais, que coloquem os psicólogos, os advogados, os promotores, os juízes, coloque todo mundo numa mesma mesa para se discutir, que coloque os pais, né, dos detentos, que faça uma grande discussão, grandes audiências públicas, e se chegar num consenso, claro, não vai ter unanimidade, mas que chegue num consenso e que se modernize aí. Os processos são muito lentos no Brasil. Os processos... Eu sou talvez um dos poucos criminalistas, não vou entrar no mérito, mas eu, na época ainda advogado, participei da Lava Jato e fiz muitas audiências com então o juiz Sérgio Moro. E ele tinha uma forma de judicar muito interessante. Ele iniciava um processo, então ele cuidava ali de 5 grandes processos. E ele iniciava e acabava. Rápido. Menos de um ano. Era a média dele. Então ele estava com aquele processo na cabeça, doutor Nalim. Então ele fazia audiência presencial, ele fazia audiência online, a tecnologia veio para audiência online. Quem comparece, comparece. Quem não comparece, a vida que segue. Podia adiava para 5 dias. Então assim, eu vejo ainda muitos magistrados ainda patinando no sentido de ter aquela agenda retrógrada. Então ele faz 10 audiências que está ali na agenda dele. Ele vai olhar a agenda dele e vai remarcar a audiência daquele processo para daqui 10 meses. O que acontece? Ele vai estudar o processo de novo, ele perde. Então, assim, a gente precisa reinventar um modelo. Não estou falando que a culpa é única, exclusivamente dos magistrados, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando um exemplo de questões, de prazos, encurtamento de prazo. Porque o que antigamente, vamos lá, até os advogados, o advogado trabalhava com a prescrição. A prescrição é uma extinção de impunidade pelo decurso de um lapso temporal. Então, o advogado pediu o processo, levava o processo para casa, lembra? Arrolava testemunha, precatória, rogatória. Faz parte do jogo. Hoje, com o processo digital, com a audiência online, você pode ouvir uma testemunha na Jamaica amanhã. E isso funcionou durante a pandemia. Isso funcionou, o processo digital, todo mundo tem acesso ao processo. Então, a gente tem que encurtar os prazos. Sim. Isso é importante para a sociedade, é importante para não chegar... A prescrição não é benefício do réu, é punição do Estado. O doutor Nalino sabe disso. É mais um alerta. Tem que acabar com a prescrição. Não tem que acabar com a prescrição. Tem que mudar o tempo do processo. Ela está ali para punir. Se você tira a punição, aí que o processo... seja diligente. Que seja diligente. Então... Agora, qual que é a visão do senhor do desfecho da Lava Jato? Porque a Lava Jato ela está no olho do furacão hoje, nessa polarização que está o país, né? E nós sabemos o porquê. O senhor, como criminalista, qual a visão do senhor do desfecho dela? Né? Foi bom, foi ruim, foi positivo? Como é que o senhor vê a Lava Jato hoje, depois de aí, alguns anos, né, foram aí praticamente 4 anos, né, de Operação Lava Jato, o desfecho dela? Eu achei que ela foi positiva e triste para o Brasil, porque de fato o Brasil tomou conhecimento que existia, principalmente em obras públicas, um sistema institucional de corrupção. Ou seja, você não fazia grandes obras públicas em determinadas empresas públicas
se não houvesse o pagamento de propina. Quando você pega diretores, eu vou dar um exemplo aqui da Petrobras. Quando você pega diretores da Petrobras devolvendo algumas centenas de milhões de reais de propina recebida, você de fato verifica como o dinheiro público foi desviado. Esse é um ponto que eu acho que foi positivo para o Brasil, né? Você ter a Lava Jato. Mas aí quando você pega hoje, eu diria uma desconstituição, né, das forças-tarefas que investigavam. Você pega hoje a Polícia Federal não fazendo mais as grandes operações. Você pega alguns processos sendo anulados, aí sim, por falhas técnicas que aconteceram. Isso acaba sendo muito ruim para a justiça, ruim para a imagem do país, né? E ruim para a própria sociedade. Então, ela começou muito bem e não está acabando tão bem quanto começou. Essa é a visão que eu tenho hoje da Lava Jato. Secretaria, desjudicialização, essa transferência daquilo que é... Os processualistas não conseguiram demonstrar o que é jurisdição voluntária, né? É uma grande falha no sistema processual, porque fala-se muito, mas há coisas que não são conflituosas, onde não há realmente controvérsia que mereça ser submetida a uma expressão de soberania do Estado, que é o Poder Judiciário. E houve uma grande transferência dessas atribuições para o setor extrajudicial. E está funcionando muito bem, não é? Algumas outras atribuições poderiam ser transferidas, como, por exemplo, a cobrança das dívidas fiscais, as execuções fiscais. Já chegou a ser 70% do trabalho do judiciário, em todos os ramos aí. E o judiciário não é cobrador de dívida do Estado, né? Isso não poderia ser feito pelos extrajudiciais? Doutor Aline, tudo que puder retirar do judiciário, que nós sabemos que a gente sabe a data que começa, mas não sabe a data que termina. Nem como vai terminar. E nem como vai terminar, sempre por um custo muito alto, sem dúvida nenhuma, eu sou defensor. Inclusive, está na pauta ali da Secretaria da Justiça um auxílio. A gente está discutindo uma questão dos mediadores, do investimento do Estado, cerca de 50 milhões de reais para os mediadores nas ações de valores gratuitos, de população vulnerável. E que o Tribunal de Justiça sabe que é importante. Eu conversei até com o presidente, venho conversando com o presidente Dr. Anaf, meu amigo, sobre esse tema, sabe da importância desse tema, o governo sabe, e eu venho fazendo essa interlocução, porque de fato eu sou defensor da mediação, eu sou defensor da arbitragem, eu sou defensor da não judicialização, do que for possível não judicializar. Esse é um grande trabalho. Quando nós discutimos aqui sobre a redução do tempo do processo, sem dúvida nenhuma, essa pauta de judicialização é uma pauta muito importante, porque quanto menos processos judiciais nós tivermos, a questão de súmula vinculante em determinados temas, eu acho que ela é importante, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser mais difundida. E as lides repetitivas que até agora não se colocou, né? A limitação de determinados valores, porque não tem aumentar os valores, né, que devem ser cobrados. Então, determinadas dívidas que o valor é de X, e aí o Estado aciona a cobrança e o custo do acionamento de cobrança é 10X. Então cria um sistema digital, coloca o nome ali de dívida no Serasa, o nome ali como devedor, e segue a vida. Não compensa para o Estado, não compensa essa cobrança. Então acho que precisa mudar, muita coisa precisa mudar, precisa ser mais objetivo, né? Nessa legislação que foi sancionada ontem, publicada hoje, há mais uma medida nesse sentido, desjudicializante, que é a possibilidade da adjudicação compulsória no registro de imóveis, né, pela via administrativa. Quer dizer, aquele sujeito que não conseguia receber sua escritura,
ele, em vez de ter que provocar o Poder Judiciário, ele pode abrir um procedimento administrativo sobre a presidência do oficial do registro e fazer essa adjudicação na via administrativa no registro de imóveis, né? Assim como houve com o usucapião, né? O usucapião está indo muito bem, já mais de 80 mil procedimentos de usucapiães, né? Foram promovidos no Brasil todo já, em 3 anos de lei, né? Então, quer dizer, eu acho que esse é o caminho. E na cobrança de dívidas também já há bons projetos para os tabelionatos de protesto poderem fazer o protesto da dívida ativa, né? Ou seja, substituir essa judicialização, né? Quer dizer, o Poder Judiciário ficando abarrotado de cobrança de dívida do Estado, né? Então, esse é um caminho, doutor Flaviano, é um caminho muito, muito importante. É um caminho que precisa ser melhor investido pelo nosso poder legislativo, pela sociedade, pelo poder executivo. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que tentar aí formas de resoluções de lides que não através do judiciário. Está aqui um brilhante magistrado que sabe bem que esse, de fato, é o melhor caminho, Então, fico feliz de ter até nessa questão da nova legislação mais um caminho de possibilidade de não judicialização desse tema. Isso vai diminuindo aí a quantidade de processos. O brasileiro, ele culturalmente sempre foi acostumado a judicializar. Então tem uma questão aí, né, cultural. Mas eu acho que até as novas gerações já estão até se acostumando um pouco com a arbitragem, se acostumando com as mediações, nos novos contratos já colocam cláusulas de arbitragem. Então, assim, acho que é um caminho. Sim. É um caminho. O esporte aí do brasileiro era o futebol, agora é litigância, né? É verdade. A própria separação judicial também pode ser feita em cartório. Sim, divórcio. Né? O divórcio, o arrolamento. Eu acho que isso. Secretário, estamos progredindo. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui na Arisp, na Uniregistral, e dizer que a Arisp está à disposição da Secretaria de Justiça, à disposição do Estado. O Extrajudicial de São Paulo é uma vitrine para o Brasil, né, em termos de seriedade, de dedicação, de investimento e eficiência. Então, mais uma vez, obrigado pela presença do senhor aqui e volte sempre. Olha, doutor Flaviano, um prazer estar aqui, uma honra. Doutor Nalini, o senhor sabe da admiração, do respeito, do carinho que eu tenho para com Vossa Excelência e, sem dúvida nenhuma, hoje lembrei muito do meu pai, hoje de manhã, e é só me convidar que retorno aqui, tentar fazer um bate-papo até, já sugerindo aqui com outros secretários, podemos trazer o Flávio Amari também para falar de regularização fundiária, a Secretaria da Habitação também faz esse importante trabalho, acho que é um tema que a gente pode discutir aqui, secretário da Saúde, secretário da Educação, o doutor Nalini conhece muito bem meu amigo, esse tema, o de segurança também podemos trazer, o do ITESP, que é interessante, o do ITESP, podemos fazer uma roda, trazer o ITESP aqui também. Acho que estou aqui à disposição. Muito obrigado. E a todos que nos assistem também, muito obrigado. Tenho certeza que vocês gostaram. Nós poderíamos ficar aqui com o secretário mais algumas horas, mas ele tem uma agenda concorrida, né? Então vamos deixá-lo a contragosto partir para a sua agenda, para a sua pauta hoje. Obrigado.